Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da sala de crise sobre a operação da hidrovia do Tietê-Paraná. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Então, vou pedir ao Antônio Augusto que faça a verificação das pessoas. Bom dia a todos. Eu vou fazer a chamada das pessoas que estão participando por videoconferência. E aí, além do nome, eu vou pedir para as pessoas informarem a instituição que representa. Lembrá-los todos também de manter os microfones desabilitados enquanto não estiverem falando, para não dar ruído na nossa comunicação. Então vamos lá. Ana Paula Fiorese. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Ana. Bruna Craveiro. Bom dia, Bruna Craveiro, da ANA. Bom dia, Bruna. Diego Pena. Diego Pena. Vinícius Roman. Bom dia, Vinícius Roman, Agência Nacional de Águas. Bom dia, Vinícius. João Paulo Sotero. Bom dia, João Paulo Sotero, Ministério do Meio Ambiente. Bom dia, João Paulo. Olavo Leite. Microfone desabilitado, Olavo. Bom dia, Olavo Leite, Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo. Bom dia, Olavo. Alexandre Sampaio. Bom dia, Alexandre Sampaio, Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Alexandre. André Felipe. André Felipe, AES Tietê Energia. Bom dia, André. André Moraes. Bom dia, André Moraes Nakashima, Companhia Energética de São Paulo. Bom dia, André. André Teixeira. André Hernandes, da Superintendência Regional do Estado de São Paulo, do DENIT. Bom dia, André. Antônio Marcos. Bom dia a todos. Eu sou Antônio, da AES Tietê Energia. Bom dia, Antônio. Claudenildo. Bom dia, Claudenildo Chaves, da Ferrovia MRS Logística. Bom dia, Claudenildo. Cláudio Lima. Augusto, demais colegas, Cláudio Lima, aqui da CTG, Rio Paraná Energia. Bom dia, Cláudio. Daniele Pérez. Bom dia a todos, Daniele, Agência Nacional de Águas. Bom dia, Daniele. Edeon Vaz. Edeon, pode falar. Eita, tá difícil. Então, estamos te ouvindo, Edeon. Bom dia a todos. Eu represento a ProSoja e o Instituto de Engenharia de São Paulo. Ok, bom dia, Edeon. Edson José. Bom dia, aqui é Edson José, da CESP. Bom dia, Edson. Jorge Zandraus. Bom dia, eu sou do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, da ENIT. Bom dia, Jorge. Bom dia. Jéssica Ingrid. Oi, bom dia, eu sou da Hidrovias do Brasil. Bom dia, Jéssica. José Aguiar. José Aguiar, Agência Nacional de Águas. Bom José dia. Aguiar. José Renato. Bom dia, José Renato Fialho, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Brasília. Bom dia, José Renato. Luana Ferreira. Bom dia, Luana Gomes, do ONS. Bom dia, Luana. Luiz Guilhom. Bom dia a todos, aqui é Luiz Guilhom, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia. Bom dia, Guilhom. Marcelo Jesus. Bom dia a todos, Marcelo Jesus, da Ferrovia MRS Logística. Bom dia, Marcelo.
Marcelo Pereira. Bom dia, Marcelo Pereira, da Superintendência de Fiscalização da Geração da ANEEL. Bom dia, Marcelo. Marcelo Celucci. Bom dia a todos, bom dia, Antônio. Marcelo Celucci, do CEMADEM. Bom dia, Celucci. Márcia Seabra. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Márcia Seabra, do Instituto Nacional de Meteorologia. Bom dia, Márcia. Mariana Sampaio. Mariana Sampaio, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom dia, Mariana. Mário Jorge. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Gerente Executivo de Planejamento Energético do Operador Nacional do Sistema, ONS. Bom dia, Mário. Marlian Leão. Bom dia, Marlian, do Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Marlian. Matheus Machado. Bom dia, Matheus Machado da ANEEL. Bom dia, Matheus. Osmar. O microfone aparentemente não está funcionando, tá, Osmar? Paulo Diniz. Bom dia a todos, aqui é Paulo Diniz, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Paulo. Pedro Garrido. Bom dia, Pedro Garrido, pelo ONS Rio. Bom dia, Pedro. Rafael Ervilha. Microfone desabilitado. Rafael Barros. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Rafael Barros, pelo ONS. Bom dia, Rafael. Regis Fontana. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Regis Fontana Pinto, Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental pelo IBAMA. Bom dia, Regis. Reis. Reis, do DH, microfone desabilitado. Eu vou tentar novamente o Osmar. Seu microfone está falhando, Osmar. Reis. Olá, bom dia a todos. Aqui é José Reis, do DH, Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo. Bom dia, José Reis. Riso, Luísio Rizio. Bom dia, eu sou o Luísio, presidente do Sindasp, representante das empresas da Hidrovia Tietê, Paraná. Bom dia, Luísio. Simone Borim. Bom dia, Simone Borim, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Simone. Doutor Simval. Todos, Simval Gama, diretor de operação do ONS. Bom dia, doutor Simval. Estela Guida. Bom dia, Estela Guida, secretária do CBH Grande. Bom dia, Estela. Vinícius Foraim. Bom dia a todos, bom dia, Antônio, pela gerência de programação da operação do ONS. Bom dia, Vinícius. Vitor Silva. Vitor Silva Duarte. Microfone desabilitado. Wax Augusto. Bom dia, Wax Augusto, Caramuru Alimentos. Bom dia, Wax. Diego Pena. Bom dia, Diego Pena da ANA. Bom dia, Diego. Tiveram pessoas que se juntaram a gente enquanto eu estava fazendo a chamada. Quem eu não chamei, que poderia se apresentar agora, por favor. Ricardo Kenzo, Instituto de Engenharia. Bom dia, Kenzo. Mais alguém? Doutor Joaquim, eu passo a palavra para o senhor. Ok, muito obrigado. Bom, como vocês viram, é uma reunião que tem muitas instituições representadas, cada dia mais pessoas se agregam ao processo. Hoje temos convidados importantes, como, por exemplo, a participação do Comitê do Grande, que tanto interage conosco na questão da gestão da bacia do reservatório
de Furnas e outras questões. Nós temos também representantes hoje do Instituto de Engenharia. Então, essa é uma reunião que dá uma ampla visão do que está acontecendo. Eu sei que tem pessoas ainda se agregando, tem a Marina. Se quiser se apresentar, Marina, por favor. Oi, bom dia. Desculpa o atraso, eu estava em outra reunião com o Denite. Sou Marina, representando a Tijoá, concessionária da usina de Três Irmãos. Muito obrigado, Marina. Não. Bom, então temos uma sistemática de que, se for necessário em algum momento vocês pedirem a palavra, vocês levantam a mão e tem aí um levantar de mão virtual, ou se eu conseguir identificar também. Depois, Marina, apaga a mão, porque senão a mão fica registrada. Então, nesse ponto, então, nós vamos ter a seguinte sistemática, tá certo? Nós vamos ter uma apresentação do CEMADEM, nós vamos ter uma apresentação do ONS, e nós vamos ter também a participação aí do DH de São Paulo, que também vai fazer uma apresentaçãozinha de um filme de 2 minutos, 2 minutos e meio, falando da hidrovia, certo? Então, vai ter uma sequência de apresentação, começando com essa apresentação do CEMADEM, que contextualiza a situação meteorológica passada e faz uma certa sinalização futura. O ONS fala amplamente sobre a questão da operação do Sistema Elétrico Integrado Nacional, tá certo? E faz uma projeção até pelo menos novembro. E o DH fala da parte mais operacional da hidrovia, com relatos, inclusive, sobre a questão que, claro, que vai ser pontuada aqui, do derrocamento, tá certo? E, nesse momento, após essas 3 apresentações, nós abrimos para assuntos de natureza geral, tá certo? Então, vamos começar nossa reunião de hoje com a apresentação do CEMADEM. Marcelo, por favor, vamos projetar. Muito obrigado, Joaquim. Bom, eu coloquei na primeira figura balanço das chuvas do último mês, 30 dias para trás, e uma figura que tem na parte da esquerda a chuva observada. Cor azul escuro é mais chuva, né? O laranja, vermelho, menos chuva, branco, menos chuva ainda. Então, dá para ver que estamos já na estação seca da região central, né? Região sudeste, centro-oeste. Então, nas cabeceiras, por exemplo, Rio Grande, Paranaíba, não chove nesta época, é o que está mostrando essa figura. E choveu mais na porção sul do Brasil. A figura da direita faz uma comparação entre a chuva observada e a média histórica. As áreas que parecem azul significa chuva acima da média, em laranja, abaixo da média, laranja ou amarelo. Então, de uma forma geral, podemos dizer que no último mês, fora as cabeceiras, né, Rio Grande, Paranaíba, que não chove, e isso não representa uma anomalia, porque estamos já no período seco. De uma forma geral, então, a chuva dos últimos 30 dias foi relativamente boa, mais ou menos dentro da média. Algumas pequenas regiões, como parte do Tietê, do Paranapanema, com chuvas inclusive um pouco acima da média. A próxima figura é igual, só que para um período maior, período de 60 dias, ou seja, desde o dia 8 de maio até ontem. E aqui, bom, maio ainda choveu um pouco no Rio Grande, no Rio Paranaíba, mas, de uma forma geral, a situação não mudou muito, no sentido de termos, nos últimos 60 dias, chuvas mais ou menos dentro do esperado para o período, algumas pequenas regiões com chuvas, inclusive, um pouco acima da média. Bom, a próxima figura é um pouquinho mais complexa, traz bastante informação. Eu separei aqui 4 bacias importantes: Paranaíba, acima à esquerda, Rio Grande, acima à direita, e embaixo Paranapanema e Tietê. As barras azuis mostram a chuva mensal registrada nos últimos 2 anos, mês a mês. Tem uma linha fina preta que indica a média histórica, então dá para comparar em cada mês se choveu acima ou abaixo da média. A apresentação está à disposição, não vou falar todos os detalhes, mas, digamos,
características comuns dessas 4 bacias. Primeiro, que elas têm um período chuvoso bem marcado durante o verão e um período seco, no qual já estamos no período de inverno, talvez com alguma exceção do Paranapanema, que tem um ciclo mais amortecido, mais suave. Nas 4 bacias, choveu abaixo da média, considerando o total do ano hidrológico. A que ficou mais perto da média foi o Rio Paranaíba, choveu 86% da média histórica, de outubro do ano passado até ontem. O Rio Grande, 80% da média, e Paranapanema e Tietê, 76%. Outra característica, assim, mais ou menos comum, é que as 4 bacias tiveram um início de estação chuvosa deficitário, né, chuvas abaixo da média em outubro, novembro, e um pico de chuva no auge do verão, basicamente no mês de fevereiro. No caso do Paranapanema foi em dezembro, e depois um declínio, uma transição da estação chuvosa para a estação seca, também basicamente deficiente, com alguma exceção pontual, como foi o mês de junho, por exemplo, na bacia do Paranapanema e do Tietê. Mas, de uma forma geral, esse foi o comportamento, um início e um declínio da estação chuvosa deficitário e um pico máximo no auge da estação chuvosa. Bom, na próxima figura, então, já passamos basicamente para a parte de previsão. Temos a imagem do satélite de hoje do INMET. Tem um sistema marcado em elipse vermelha, mais um ciclone menos intenso que o da semana passada, na região sul, mas provocou muita chuva no Rio Grande do Sul. Então, esse sistema ainda apresenta uma frente fria, que está aí na elipse vermelha, que vai passar aí pela região, pelo sul da hidrovia, e vai provocar ainda algumas precipitações. E tem mais um sistema para passar na elipse amarela, mas esse sistema ele passa relativamente rápido, mais pelo sul. Então, na verdade, nenhum desses 2 sistemas deve provocar muita chuva nos próximos dias. Então, em função disso, na próxima figura, nós temos o mapa da previsão de chuva. Então, a figura da esquerda mostra a distribuição da chuva prevista para a próxima semana. É um modelo americano que faz essa previsão. Temos vários modelos, basicamente todos estão concordando. Então, a previsão de chover mais no setor aí, centro-norte do Rio Grande do Sul, parte do Paraná, Santa Catarina. Mas, assim, em termos gerais, vemos no gráfico da direita que essa chuva deve estar de normal para baixo do normal. Não será, portanto, a próxima semana uma boa semana de chuva. Então, nós temos, a partir de agora, alguns detalhes de algumas bacias importantes. Então, vamos de norte para sul, por favor, na próxima figura. Nós temos, na parte de cima, o Paranaíba, e a parte de cima direita, o Rio Grande. Então, na parte de cima está a distribuição da chuva prevista dentro da bacia, e na parte de baixo, o valor da chuva sendo prevista. Bom, os mapas de cima estão em branco, basicamente porque não tem previsão de chuva para essas bacias. De fato, dá para ver embaixo que a previsão é de 0 chuva. Não tem previsão de chover na próxima semana nessas 2 bacias. E, na verdade, isso não representa uma anomalia significativa, porque nós estamos em pleno período seco. Então, é normal não chover uma gota durante uma semana no período seco nessas bacias. A próxima figura mostra mais 2 bacias. Neste caso, Paranapanema, acima à esquerda, Tietê, acima à direita. A situação é parecida, não tem previsão de chuvas importantes. Na bacia do Paranapanema, o modelo indica na faixa de 4 ou 5 milímetros. Esse valor, sim, está abaixo da média, porque na bacia do Paranapanema, mesmo que pouco, costuma chover um pouco nesta época do ano. É pouco o que deve chover, mas mesmo assim essa chuva está um pouco abaixo da média histórica. E no Tietê, estamos em pleno período seco, é normal não chover nesta época do ano. Na próxima figura, nós temos, finalmente, as bacias de Itaipu e de Iguaçu. Na bacia de Itaipu, pode chover, assim, marginalmente, de forma pontual, irregular. O modelo está indicando aí na faixa de 8 milímetros. Esse valor também está um pouco abaixo da média esperada para esta época do ano.
E do lado direito nós temos a bacia do Iguaçu, que é de fato a única que tem previsão de chuva mais importante, na faixa aí de 25 milímetros para uma semana, e esse valor de 25 milímetros está mais ou menos dentro do esperado para esta época, dentro da média histórica. Então, resumo das 6 bacias que nós tratamos, apenas a bacia do Iguaçu é que tem previsão de chuva um pouco mais importante e dentro da média. As outras ou chove abaixo da média ou não chove, mesmo que isso não represente uma anomalia. E a última figura da minha parte é uma tendência da chuva para a segunda semana, ou seja, do 16 ao 22 de julho, e a previsão é muito parecida, né? Sistemas passando mais pelo sul do Brasil, ou ainda mais ao sul, provocando chuvas mais no trecho de Rio Grande do Sul e, assim, marginalmente em Santa Catarina, mas de uma forma geral também as chuvas estarão ligeiramente abaixo da média. Então, em resumo, nós temos 2 semanas pela frente, sem grandes previsões de chuva, e assim uma tentativa, eu nem coloquei gráfico, mas uma tentativa de ver o que temos um pouco mais para frente. Nas 2 semanas seguintes, a previsão é mais ou menos parecida, no sentido de chover mais ou menos em torno da média ou até um pouco abaixo, nas bacias que estão na região sul exclusivamente. Nas bacias que estão na região sudeste ou centro-oeste, Paranaíba, Grande, nesta época não tem mesmo expectativa de chuva, porque nós estamos no período seco. Então, em resumo, não há uma previsão de chuvas acima da média que a gente possa enxergar nas próximas 3, 4 semanas, e o que nós temos mais confiável é a previsão para as 2 primeiras, e essa mesma que nós acabamos de discutir, chuvas mais para o lado abaixo da média do que para cima. É isso da minha parte, fico à disposição se tiverem perguntas. Obrigado. Ok, muito obrigado, Marcelo. Pelo que vocês estão vendo, nós vamos contar com as reservas que temos. Quer dizer, não adianta ficar esperando chuvas além do que se tem, tá certo? E vamos efetivamente contar com as reservas que já foram acumuladas no período chuvoso. Bom, com essa visão meteorológica, vamos então pedir ao ONS, Dr. Simval, que é o diretor de operação, para fazer a apresentação antes ele dar as boas-vindas. Muito obrigado, Joaquim. Queria congratular com todos os participantes. Vamos ter uma boa reunião, trocarmos ideias, ficarmos nivelados. Estamos com uma boa equipe do ONS participando. E logo, para a gente dar andamento, vou passar a palavra para o Paulo, que vai fazer a primeira parte da apresentação. Ok, doutor Simval, bom dia a todos. Quem fala aqui é Paulo Diniz. Eu vou fazer então a apresentação das condições hidrológicas e de armazenamento, né, da bacia do Rio Paraná, que é o principal formador, né, do trecho ao montante da hidrovia. Essa apresentação ela vai ser dividida em 2 partes, né? Eu vou fazer essa parte da contextualização hidrológica e de armazenamento, né, não só da bacia do Rio Paraná, mas também de várias regiões e bacias e subsistemas do Sistema Interligado Nacional como um todo, que energeticamente dão para a gente um aval do atendimento da hidrovia. E logo em seguida o Mário Dair vai fazer a apresentação da prospecção que a gente tem alguns meses à frente para a gente poder avaliar exatamente essa condição de atendimento. Próximo slide, por favor. Próximo, mais um. Bom, esse daqui é o conjunto dos principais reservatórios de regularização que compõem a bacia do Rio Paraná. É claro que entre esses reservatórios de regularização a gente tem uma série de aproveitamentos hidrelétricos a fio d'água, mas que não são determinantes dentro de uma política hidroenergética, dentro de uma política de operação hidráulica, para a gente poder avaliar o atendimento da hidrovia e da Solteira Três Irmãos. Principalmente a gente tem aí o braço do Paranaíba, composto por Nova Ponte, Borcação, Itumbiara e São Simão, e o braço do Rio Grande, composto por Furnas, Marimbondo e Água Vermelha. O próprio braço do Tietê, né, que é a via, né, da
da hidrovia Tietê-Paraná tem uma importância significativa, né, na própria hidrovia, mas em relação ao porte de regularização para o atendimento do armazenamento de Ilha Três Irmãos e para o próprio sistema interligado não tem tanta significância, mas a gente vai passar uma visão geral em todos esses aproveitamentos. Próximo, por favor. Bom, nesse slide, no slide 4, a gente apresenta uma variável que é muito importante para a gente fazer uma análise da condição hidrológica, né? Não só no caso aqui que eu vou apresentar das principais bacias do Sudeste, mas de todas as outras bacias, que é a energia natural afluente. O que é isso? É a vazão que naturalmente a gente observaria em cada um dos aproveitamentos hidrelétricos que compõem essas bacias, valorizado pelo potencial de geração hidroelétrica em cada um desses aproveitamentos hidrelétricos. Normalmente, nas apresentações anteriores, eu mostro para vocês já o percentual da MLT. Hoje eu resolvi separar até para vocês terem uma sensibilidade da diferença de energia que a gente observa no período chuvoso para a quantidade de energia que a gente consegue observar, que a gente consegue contabilizar dentro dos rios, dessas bacias, ao longo do período seco. Mas eu continuei mantendo a variável de percentual da MLT aí na tabelinha abaixo. Então, como a gente pode observar, comparativamente aqui, pegando o ano hidrológico úmido do ano passado para esse ano, né, a gente tem aí na curva em verde a bacia do Rio Madeira. Ano passado, a gente observou lá no Rio Madeira um pico, né, de energia natural fluente de 13 mil megawatts, que foi ali no mês de março, que correspondeu, na tabelinha embaixo, a gente consegue ver 122% da MLT. E aí, a gente já consegue observar nessa curva em verde do Rio Madeira. Por que a gente está apresentando aqui o Rio Grande, o Paranaíba e o Rio Madeira? O Rio Madeira, como a gente sempre vem comentando, né, que é a transmissão de energia do norte, que é algo que entrou muito fortemente agora a partir de final de 2015 e 2020. E a grande variável, a grande característica que a gente observa nas energias da região norte é a grande diferença do porte de energia que a gente observa no período úmido para o porte de energia que a gente observa no período seco. Só para a gente pegar o exemplo aí de 2019, a gente observa lá um pico em março de 13 mil megawatts, que deu 122% da MLT, para uma redução que a gente observou ali já em setembro, outubro de 2019, com algo em torno de 80% da média, com algo em torno de 1.500 megawatts. Então, realmente, a gente tem uma quantidade muito grande de energia no período chuvoso, em contrapartida, a gente tem uma quantidade de energia muito escassa no período seco. Então, observando aqui ainda o Rio Madeira, já agora em 2020, a gente observa que a gente obteve uma condição de vazão inferior à do ano passado. A gente observa que em fevereiro de 2019 a gente teve 120%, 129% da MLT, já em fevereiro de 2020, 113%. Em março de 2019, no Rio Madeira, a gente observou 122%. Em março, agora, de 2020, 95%. Ou seja, a gente ainda teve uma condição de vazão no Rio Madeira perto de uma certa normalidade, mas inferior à do ano passado. Focando agora já as condições hidrológicas no Rio Grande e no Rio Paranaíba, a gente pode observar que, em média, a gente observou uma condição um pouco mais favorável do que no ano passado, né? A gente observa nas curvas em azul e em vermelho, lá em 2019, o pico que a gente teve foi em março do ano passado, né? Onde a gente observou 96% no Rio Grande e 78% no Rio Paranaíba, vindo de um início de período chuvoso lá em 2018, 19, muito ruim, né? A gente viu ali, ó, janeiro de 19 no Grande 44%, Paranaíba com 48%, fevereiro de 2019, Grande com 49% e o Paranaíba com 52%, ou seja, um janeiro e fevereiro de 2019 muito ruim. E a gente observou uma pequena recuperação lá em março de 2019. Vamos focar a análise agora em 2020. Pegando o Grande Paranaíba, em dezembro de 2019, a gente observou 67% para o Grande e 68% para o Paranaíba, e em janeiro 62% para o Grande e 63% para o Paranaíba, ou seja, mais uma vez, o espelho do que a gente observou no ano passado. Nesse ano, a gente teve um dezembro e um janeiro muito ruim,
nas bacias do Rio Grande e do Rio Paranaíba. Em compensação, felizmente, a gente teve uma pequena recuperação no mês de fevereiro e no mês de março, né? No mês de fevereiro, agora 2020, no Rio Grande, a gente observou 134% e no Paranaíba 111%, e em março, para o Rio Grande 104% e para o Paranaíba 110%. Mas, em compensação, agora de abril em diante, a gente já começou a observar uma redução mais significativa, né, não só na condição hidrológica, né, vazões aí já abaixo da média, né, Rio Grande 76% em abril, maio 69%, junho 77%, junho 72% e julho 77%, e a mesma coisa para o Paranaíba, já uma condição um pouco abaixo da média também, abril 91%, maio 93%, junho 87%, julho 92%. Mas aqui a gente já consegue observar uma condição hidrológica diferenciada entre o Grande e o Paranaíba, né? O Grande, a gente pode dizer que a gente está com vazões desde abril em torno de 77% da média. Em compensação, o Paranaíba, a gente tem uma média desde abril em torno de 91%, 92% da média. Então, a gente observou uma condição hidrológica no Grande Paranaíba um pouco melhor do que no ano passado, principalmente por conta de fevereiro e de março, mas já a partir de abril a gente já começa a observar em face, né, do período de transição entre o período úmido e o período seco, e já agora em julho, pleno período seco, já uma condição hidrológica abaixo da média. Próximo slide, por favor. Da mesma forma, aqui no slide 5, a gente faz essa avaliação para o Nordeste, né, onde a principal bacia do Nordeste é a bacia do Rio São Francisco, né. A gente observou uma condição hidrológica no final do período seco de 2019 bastante adversa, né. Se a gente observar no quadrinho aí abaixo, de junho até mais ou menos janeiro, a gente observou uma condição de vazão média aí abaixo de 40% da média, com destaque aí bem negativo para os meses de outubro de 2019, com 29%, e novembro de 2019, com apenas 23% da média. Em compensação, a gente observou um março e um abril dentro de uma normalidade, né? Março 100% da média e abril com 103% da média. Esse aumento de vazão no São Francisco como um todo, principalmente com essa vazão chegando ali no reservatório de Sobradinho em diante, a gente se deve muito àquela cheia ocorrida em território mineiro, né? Principalmente ali nos afluentes da margem direita do Rio São Francisco, que suscitaram esse aumento de vazão no restante da bacia do Rio São Francisco. Então a gente observou uma condição hidrológica favorável e a gente vai ver daqui a pouco na parte de armazenamento a consequência desse março e abril favorável. Próximo slide, por favor. Da mesma maneira que no slide 6 a gente vai fazer uma avaliação da região norte, onde as principais bacias da região norte são os rios Tocantins e Xingu, né? A gente observa aqui, focando já em 2019, 2020, como praticamente todas as bacias, a gente teve um final de período seco de 19 e início de período chuvoso de 20 bem ruins, né? A gente observa ali na tabela abaixo, de setembro até janeiro, para o Tocantins, algo em torno de 63%, 64% da média. No Xingu, de setembro a janeiro, também algo em torno de 60% da média, com destaque bem negativo no Xingu, mês de novembro de 2019, com apenas 45% da MLT. E ao espelho do que a gente observou no São Francisco, né, e a gente observou em um fevereiro e também no Grande Paranaíba, um fevereiro até bem acima da média no Tocantins, com 134% da média, 111% no Xingu, e março 104% no Tocantins e 110% no Xingu. Aqui, mais uma vez, né, como eu mostrei lá para o Madeira, é uma característica das bacias do norte, uma diferenciação muito significativa entre as vazões médias no período de cheias e as vazões médias no período de seca, né? A gente pode observar no Xingu, ali em setembro, 19 e outubro, né, uma vazão muito, muito baixa. Da mesma forma a gente observa no Tocantins. A relação mais ou menos entre a energia média, a vazão média no período chuvoso para as bacias do norte e no período seco é 1:10. Ou seja, se dentro de uma média no período chuvoso eu tenho, sei lá, 10 mil metros cúbicos ou 10 mil megawatts no período chuvoso, no período seco eu tenho 1000. A relação realmente é muito dispar, né, entre o período chuvoso e o período seco. Próximo slide, por favor.
Paulo, a gente não está te ouvindo. Opa, Antônio, desculpa. Ok. Você queria eu cliquei aqui no mute. A gente observou desde janeiro até agora maio de 2020 a pior sequência de todo o histórico de 90 anos de dados hidrológicos das bacias do Rio Iguaçu e do Rio Uruguai. Isso trouxe, a gente vai ver daqui a pouco na parte de armazenamento, uma condição hidráulica muito desfavorável para essas duas principais bacias da região sul, e felizmente, né, a gente observa ali de janeiro até maio uma condição hidrológica em torno, tanto para o Iguaçu para o Uruguai, em torno de 30% da média, olhando aí a tabela abaixo, e realmente o mês de abril de 2020 foi disparado o pior do histórico, com uma média de somente 17% da média para o Iguaçu e 13% para o Uruguai. Felizmente, a gente já observou uma pequena melhora agora a partir de junho e julho, com vazões em torno de 70% da média em junho e algo em torno de 90% da média agora em julho. Próximo slide, por favor. Bom, e qual é o reflexo dessas condições, né? Até agora eu falei da condição hidrológica, né? Vazão observada nessas bacias. E qual é o impacto, qual foi a consequência dessa condição hidrológica dentro do armazenamento dessas principais bacias que eu mostrei até agora? Então, como a gente pode observar, vamos pegar aqui primeiro o foco, a bacia do Rio São Francisco, né? A gente veio de uma condição hidráulica de armazenamento ali no final de 2019, em torno de quase 60% do armazenamento total, né? Em função do período seco bem adverso que a gente observou no final de 2019, chegamos ali a um mínimo de armazenamento em torno de 34% ali em novembro de 2019 para São Francisco, e felizmente, em função dessa vazão mais significativa observada, principalmente em fevereiro, março, a gente conseguiu recuperar principalmente o reservatório de Três Marias e Sobradinho, com o armazenamento da bacia do Rio São Francisco chegando ali a 92% como armazenamento máximo. Ainda fora da bacia do Rio Grande, Paranaíba, vamos fazer aqui a avaliação do Tocantins. A gente fechou aqui a curva azul mais clara. A gente fechou no ano passado com o armazenamento máximo na bacia do Rio Tocantins levemente acima de 35% ali em maio, junho. Em função da seca severa, a gente chegou a operar a bacia do Rio Tocantins com uma média de armazenamento em torno de 10%, né? Ali em dezembro de 2019 a gente chegou a esse armazenamento mínimo de 10%, e ao longo desse período, né, com toda a economia de defluências que a gente conseguiu implementar na bacia, principalmente no reservatório de Serra da Mesa, que é o principal reservatório de regularização da bacia do Rio Tocantins, a gente conseguiu recuperar o armazenamento dessa bacia para algo em torno de 50%. Felizmente, bem superior ao que a gente conseguiu armazenar no final do período úmido do ano passado, que foi algo em torno de 35%. Então, a gente está no Tocantins com uma condição de armazenamento melhor do que do ano anterior. Focando agora no Grande e no Paranaíba, a gente observou no ano passado para o Rio Grande, né, que é essa curva em azul mais escuro, um armazenamento médio, né, na bacia como um todo, máximo chegou ali a algo em torno de 54%, né, em função das poucas vazões naturais já apresentadas nos slides anteriores. A gente teve que necessidade de utilizar os reservatórios, chegando no armazenamento mínimo e algo em torno de 15%, e agora a gente conseguiu recuperar o armazenamento dos reservatórios da bacia do Rio Grande para algo em torno de 68% de armazenamento máximo ali em abril de 2020, e agora a gente já está em função já do período seco, agora de 2020, já o início do uso dos reservatórios da bacia do Rio Grande. Paranaíba, praticamente o mesmo efeito, que é a curva em vermelho mais escuro. A gente chegou no armazenamento máximo ali em junho do ano passado, algo em torno de 48%. Tivemos que usar os recursos armazenados dos reservatórios do Paranaíba, chegando o armazenamento ali também, como no Rio Grande, próximo de 15%, e agora, principalmente em função da melhoria nas condições de vazão em fevereiro e março, a gente conseguiu recuperar o reservatório do Rio Paranaíba para algo em torno de 55%. E também, espelhado à operação que a gente vem tendo que fazer no Grande, a gente começou já a utilizar os recursos armazenados nessa bacia, e a gente já observa uma leve redução dos armazenamentos na bacia.
E, em contrapartida, o Iguaçu, exatamente ao contrário, né, das outras bacias, a gente tem um regime hidrológico, em média, nas bacias do Sul, complementar ao regime hidrológico das bacias do Sudeste, ou seja, quando a gente tem um período seco, em média, aqui no Sudeste, a gente observa mais água lá, em média, lá no Sul, né, agora junho, julho e agosto. Isso a gente observou no ano passado, né, a gente observa aí na curva em roxo, que é o armazenamento do Iguaçu no ano passado, a gente atingiu lá 92% de armazenamento na bacia do Rio Iguaçu, mas em função do severo período de seca que a gente observou a partir de agosto de 2019, a gente, apesar da economia do uso do armazenamento nas bacias do Sul e no Iguaçu, a gente teve uma significativa redução no armazenamento da bacia do Sul, chegando ali em novembro com algo em torno de 18% e atingindo o armazenamento mínimo agora, em abril de 2020, com apenas 12% do armazenamento. E como consequência, como mostrei ainda há pouco, dessas vazões mais elevadas observadas agora em junho e julho, a gente já observa aí bem no canto direito do gráfico uma leve recuperação do armazenamento na bacia do Rio Iguaçu, com armazenamento já um pouco acima de 40%. Próximo slide, por favor. Esse slide 9 é para a gente ter uma visão geral ao longo aí dos últimos 5, 6 anos do armazenamento, não só em todo o subsistema Sudeste, mas também nas bacias do Rio Grande e do Paranaíba. Então a gente observa, né, como mostrei anteriormente, aí, o Grande, a gente tem um armazenamento um pouco superior ao do Paranaíba, né, o Grande terminou ali com algo em torno de 66%, 67%, o Paranaíba um pouco menos, né, é bem no canto direito que eu estou analisando aí, agora em 2020, o Paranaíba atingiu ali algo em torno de 55%, mais ou menos parecido com o máximo que o Grande conseguiu atingir. Agora, comparando aí o gráfico no canto direito, né, o ano 2020, em relação aos anos anteriores, a gente pode observar que agora, em 2020, a gente conseguiu uma condição de armazenamento máximo no Grande, no Paranaíba e no Sudeste melhor do que 2019, melhor do que 2018, melhor do que 2017. Só estamos aí com armazenamento um pouco inferior ao que a gente observou em 2016. Então, em média, a gente está com uma condição de armazenamento mais favorável em comparação aos 3 anos anteriores. Próximo slide, por favor. Aqui já é o foco no slide 10, na operação hidráulica que vem sendo feita no reservatório equivalente de Ilha Solteira Três Irmãos, né, onde a gente observa a curva em azul é o nível de montante, com dado verificado até ontem, o histórico de operação desde 2017, e aí as cotas mínimas de operação em verde para atendimento da hidrovia e em vermelho a cota máxima operativa normal dos 2 aproveitamentos. Então, a gente vê que desde então a gente vem atendendo a condição de operação da hidrovia Tietê-Paraná. Próximo slide, por favor. Bom, a partir daqui, rapidamente, eu vou fazer uma avaliação da condição da política de operação energética sistêmica que a gente vem adotando nesse momento de transição entre o período chuvoso e o período seco nas principais bacias e subsistemas do Sistema Interligado Nacional. Próximo slide, por favor. Bom, nesse slide a gente tem os comentários das macro... Não, anterior, por favor, Antônio. As macro linhas de atuação da política atual de operação. Então, a gente ainda continua, ainda ao longo do mês de julho, explorando o máximo de recurso ainda disponível na geração hidráulica das bacias do Rio Madeira e Xingu. Vocês lembram que eu mostrei anteriormente, né, a relação entre a vazão média do período chuvoso e a vazão média do período seco é de 1:10, mas a gente ainda tem algum recurso positivo nas bacias do Rio Madeira e Xingu, passível de ser transmitido aqui para a região sudeste. Então, a gente continua explorando o recurso ainda disponível. O segundo ponto aí, a geração hidráulica da bacia do Rio Tocantins, ela vem sendo explorada de acordo com a curva de depressionamento do reservatório do Curuí, ou seja, historicamente a gente usa uma curva de referência ao longo do período seco de uso do reservatório do Curuí, porque é um reservatório muito importante para a gente fazer contrabalanceamento de exportação da região norte para a região sudeste e nordeste, mantendo-se, um destaque aí cabível, né, uma vazão constante, mínima, a jusante de Serra da Mesa, que é uma condição de operação que a gente tem que manter para atendimento da temporada de praias na bacia do Rio Tocantins.
O terceiro ponto, que, como eu mostrei lá no gráfico, né, de recuperação do armazenamento do Nordeste, principalmente da bacia do Rio São Francisco, a gente vem, em razão dos ganhos, né, desses armazenamentos observados nesse último período chuvoso, que a gente vem mantendo uma geração hidráulica na bacia do Rio São Francisco que é um importante recurso de atendimento eletroenergético dentro desse período seco, porque realmente é a bacia de todo o sistema interligado nacional que teve o maior ganho positivo de armazenamento. O outro ponto, desde junho, a gente já vem observando uma elevação da oferta de geração eólica no Nordeste, ainda com alguma intermitência, né, porque a gente está exatamente no período de transição, né, da entrada das eólicas, e com expectativa de crescimento nos próximos meses. Exatamente, a gente está passando agora do período de transição para a entrada plena da geração eólica, podendo contar com mais segurança, com uma intermitência menor nesse tipo de geração de energia elétrica. O outro ponto, as bacias da região sul, né, após como eu comentei, o pior período, janeiro, maio, de todo o histórico dos 90 anos, a gente observou agora uma pequena melhora nos meses de junho e de julho, mas ainda com armazenamentos muito baixos, né, ainda abaixo de 50%, e com a incerteza dessa disponibilidade de geração hidráulica no sul durante esse próximo período. Ou seja, a gente ainda tem que observar a condição de vazão que nós vamos nos deparar ao longo de julho e julho para a gente poder fazer uma avaliação energética mais precisa sobre a geração hidráulica no sul. De março, né, para cá, em função da pandemia, né, o Mário Dasch vai fazer um detalhamento maior sobre isso, a carga no SIM ela vem sofrendo uma redução em função, obviamente, do efeito do isolamento social. E a geração hidráulica na região sudeste, ela, como sempre, né, principalmente nessa época do ano, ela é dimensionada para fazer o balanço energético final de todo o sistema interligado nacional, de acordo com o comportamento dos demais recursos energéticos, né, principalmente eólica, geração térmica, e da carga ao longo do período seco, preservando os condicionantes operativos estabelecidos. Próximo slide, por favor. Aqui é só uma forma gráfica, onde a gente comenta, né, essa macropolítica, já mostrando essa condição de energia armazenada, observada, né, que é essa curva sombreada, e das energias naturais efluentes, que é a curva em linha, né? Então a gente observa aí o que a gente tem desde observado até junho, né? E o que a gente tem perspectiva vindo lá do Programa Mensal de Operação ao longo do mês de julho. Então a gente observa aí realmente a energia natural fluente, como é de se esperar nessa época seca, né? A recessão é plena e já uma condição de uso da energia armazenada. O norte ainda não tão intensamente, né, porque a exploração da disponibilidade energética, respeitando os limites de intercâmbio, principalmente, como comentei ainda, do Xingu e do Madeira. E embaixo do Nordeste, também na curva azul, já a recessão significativa, né, das vazões, ainda com armazenamento observado até junho ainda bem elevado, mas já, como comentado, que é a política, né, dado que é o subsistema que nós conseguimos terminar o período chuvoso agora de 2020 com maior armazenamento, a gente já observa aí na curva achorada ao longo da programação de julho, que é o subsistema que a gente vai ter o maior consumo de energia, né? Aí o destaque, né, o intercâmbio de energia definido em função dos recursos energéticos da região respeitando os limites elétricos vigentes. Próximo slide, por favor. A região sudeste, né, a gente observa aí a curva sombreada, realmente o armazenamento não tão significativo atingido como o Nordeste, mas ali em torno de 50%, e já observamos aí ao longo do mês de julho a tendência de uso, de início do uso dessa energia. O comentário, a geração dimensionada para o fechamento de toda a carga, né, do sistema, até pelo porte. Se vocês olharem nos gráficos aí, o eixo à direita, olha o porte de energia natural fluente que a gente tem no Sudeste. Está falando de 70 mil megas, né, que seja agora em julho 40 mil megas. E embaixo, na curva do Sul, a gente está falando de 8 mil, ou seja, 1/10, né, 4 mil megas. Então, realmente, o grande fechamento do balanço energético no sistema interligado nacional é a região Sudeste. E na região Sul, como eu comentei, a geração hidráulica ainda minimizada, explorando o intercâmbio de geração de energia para essa região, em função o baixo armazenamento verificado ainda até junho, mas com alguma sinalização de pequena melhora agora ao longo de julho.
Bom, é isso que eu tinha para apresentar. Eu vou passar agora para o Mário Daer para fazer a avaliação das condições de julho até novembro. Por favor, Mário. Obrigado, Paulo. Bom dia, Joaquim. Bom dia mais uma vez a todos os presentes, né? Paulo fez, então, uma retrospectiva das condições atuais de armazenamento do sistema, as condições esquemáticas, né? E nós vamos falar um pouco agora sobre o futuro, né? Como já foi colocado, nós estamos começando agora uma estação seca, né? Nós temos fatos importantes, como, por exemplo, essas condições de contorno do efeito da pandemia, que eu gostaria de apresentar para os senhores, só para a gente ver, ter uma noção de como isso está impactando a carga e que, de certa forma, né, juntando com a situação hidrológica que vem a menor agora, isso ajuda o sistema, né, a chegar ao período seco, né, com melhor armazenamento, né? Infelizmente, a pandemia ela trouxe, né, uma redução bastante acentuada no nosso consumo de energia elétrica. Eu pediria que o Antônio passasse, por favor, o próximo slide. Só para vocês terem uma ideia, esse slide a gente mostra semana a semana, antes do isolamento social, né, como é que veio evoluindo a carga durante cada semana, durante o isolamento social e agora no finalzinho, né? Esse gráfico vai até o dia 26, se não me engano, né? Então, o que a gente observa? Uma redução acentuada durante o período de isolamento, né? Temos aí uma curva de isolamento social contra a carga, né? As reduções percentuais da carga, mais ou menos 16 gigamegawatt médio que a gente, né, tirou do mercado, saiu do mercado em função do isolamento, né, desde antes do isolamento até agora, durante o isolamento. Dá mais ou menos uns 16 GB médio de energia que nós não estamos consumindo em função, principalmente, da parte comercial e da parte industrial. A parte residencial tem se mantido, né, muita gente em casa, trabalhando em casa, então o consumo de energia elétrica tem se dado mais, né, na parte residencial. Próximo slide. Então, essa é a condição de contorno da carga também, só para mostrar para os senhores, né, cada uma dessas barrinhas aí era, primeiro, azul, a expectativa que nós tínhamos de crescimento de mercado nos próximos 5 anos, porque como nós fazemos essas avaliações, nós fazemos avaliações olhando 5 anos à frente, né, detalhando, vamos detalhar até novembro desse ano, mas nós fazemos simulações olhando 5 anos à frente. Então, as barras azuis são o que nós imaginávamos de crescimento do mercado no início do ano. Né? No início do ano, a visão lá de dezembro, o que a gente imaginava crescer até 2024. Quando foi maio, no começo da pandemia, nós fizemos uma primeira revisão, né, dessa carga. Está no procedimento de rede do ONS, né? A cada 4 meses nós fazemos uma revisão da previsão de consumo. Então, em maio, já com os sinais da pandemia, mas ainda muito incipientes, né, a gente estava começando a perceber qual seria o impacto do isolamento, nós fizemos essa projeção que são as barras azuis, aliás, as barras verdes. Né? E depois, com a autorização da ANEEL, né, nós fizemos uma nova revisão, chamada revisão extraordinária, que foi quando a gente, então, percebeu, já tínhamos conhecendo melhor a dinâmica do isolamento, dinâmica da pandemia, né, os reflexos que isso trará, né, na economia brasileira, nós fizemos, então, essa revisão de carga, que são as barras vermelhas. Né, elas mostram, então, a evolução da carga, os percentuais de diferença em relação ao que previmos em janeiro e ao que previmos em maio. No próximo slide, é uma maneira de representar um pouquinho diferente, mas só para os senhores terem uma ideia dos montantes de megawatt médio, né, de expectativa de redução. Então, de 2020 até 2024, né, nós chegamos aí em 2024 com 3.800 mais 1.500 de redução, né, do que estava sendo previsto lá em janeiro, né, desse ano. Né? Então, essa é a nossa expectativa de consumo nos próximos 5 anos, e é claro que isso tem uma forte influência nas avaliações das condições de atendimento do sistema. Né? Então, isso é para dar um panorama para os senhores de como é que nós estamos trabalhando com relação às projeções de consumo. E no próximo slide,
eu vou falar então das premissas hidrometeorológicas que nós consideramos para fazer essas avaliações. Esse slide é só para dar uma ideia para os senhores, né, de como é que nós representamos o sistema para fazer essas avaliações. Nós representamos o sistema com todas essas interligações, com todos esses subsistemas, tudo interligado, a usina individualizada, como o Paulo já falou, com todas as condições hidrometeorológicas vigentes e, a partir daí, hipóteses, né, de condições hidroenergéticas. Né? Então, só para mostrar para os senhores que nós trabalhamos, a avaliação individual, no caso das usinas ali da hidrovia, é feita levando em consideração o sistema interligado com todas essas transferências vindas do norte, do nordeste, do sudeste e do sul. Próximo slide, então, é o slide onde a gente mostra quais foram os cenários que nós utilizamos. Né? Nós utilizamos um cenário de chuva verificada nos últimos, de 2014 até 2018. E usamos um modelo físico, modelo SMAP, né? Um modelo físico que transforma chuva em vazão. Né? A gente sabe que está entrando agora na estação seca e é muito difícil você prever, né, quais vão ser as vazões até o final do ano. Então, o que nós fizemos foi escolher os últimos anos, de 14 e 18, onde a gente acha que tem uma maior identidade climática com a situação atual, né? E, a partir disso, rodamos o modelo físico e calculamos vazões, quer dizer, o modelo chuva-vazão. Então, geramos cenários de vazões. Então, do lado direito, nós temos aí as vazões previstas para 2020, com base nas chuvas verificadas de 2014 a 2018. E escolhemos 3 cenários. Né? O próximo slide mostra a escolha dos cenários, desses diversos cenários. Então, o primeiro cenário foi, digamos assim, o menos ruim, o melhor cenário, né, de chuvas transformadas em vazão, e esse cenário mostra a distribuição espacial, isso é muito importante, o Paulo falou muito nisso, né, a distribuição espacial das vazões. Então, a gente observa nesse cenário que o Sudeste com 86%, né, da ENA, o Sul com 160%, o Nordeste com 38%, o Norte com 34%, e o Sul com um cenário médio de 100% de MLT. Né, nesse período de junho de 2020 a novembro de 2020. Depois nós escolhemos um cenário médio, né? Quer dizer, rodado aqueles 6 cenários, nós pegamos a média das vazões gerada em cada chuva individualmente entre 2014 e 2018. Temos aí a distribuição, a consequência desse cenário para a região sudeste, para o sul, para o nordeste e para o norte. Então esse é o chamado cenário médio. E, finalmente, escolhemos um cenário de pior vazões, pior vazões como consequência das chuvas, né, que foi o ano de 2016. Então, tem uma distribuição de 69% da ENA para o Sudeste, 88% para o Sul, Nordeste 73% e o Norte 57%. Então, com base nesses cenários, nós fizemos, então, a prospecção a partir da previsão de armazenamento final de 31 de julho, né, para chegar até o mês de novembro, respeitando todas as restrições de cada aproveitamento hidrelétrico. Então, a hidrovia, no caso, ela foi tratada com aquelas restrições que o Paulo colocou. Né? Os resultados dessa simulação, por favor, próximo slide, Antônio. Está aí. Para cada um dos cenários, nós plotamos a evolução, né, do armazenamento, deixa eu ver aqui, 31 de julho até final de novembro, né, para cada um dos cenários. Então, chegando, né, no pior cenário a 29,5% de armazenamento, no cenário médio a 33,2% de armazenamento e no cenário melhor a 39,3% de armazenamento. Então, essa é a expectativa que a gente tem com aqueles cenários de chuva, né, transformado em vazão para a região sudeste. No caso, próximo slide, por favor, Antônio. O próximo slide a gente faz um detalhamento. Né? Eu tenho todos os resultados, podemos mandar para os senhores para cada um dos cenários, mas a gente escolheu o pior cenário, que é aquele cenário que tem aquela distribuição de chuva do ano 2016, aquela distribuição de ENAs para cada região, isso é muito importante, né? Trabalhar com essa distribuição real,
das expectativas, né? E aí nós temos do lado direito uma caixa, do lado esquerdo a caixa de armazenamentos de partida, e do lado direito, né, a caixa dos armazenamentos de cada reservatório, onde nós então destacamos ali o reservatório de Ilha Solteira, nós chegando ali em 45,7% de armazenamento, respeitando, portanto, né, as restrições de navegabilidade da hidrovia. Então, senhores, esses são os cenários prospectivos, né, que o ONS gostaria de apresentar aos senhores, né, combinando, né, a recessão hidrológica, né, desse período de agora, né, até novembro, com a recessão do consumo de energia elétrica, tendo como expectativa esses níveis de armazenamento. Próximo slide. Aí eu devolvo a palavra para o Paulo, né, para fazer as principais constatações, né, do ONS em relação à situação hidroenergética vigente e futura. Paulo, por favor. Ok, Mário. Bom, pessoal, para o fechamento, né, como um padrão que a gente sempre mantém, a gente faz o fechamento dessa avaliação, né, mandando as constatações e recomendações. O período 1 de 2019, né, como a gente já mostrou, tanto na bacia do Rio Grande quanto no Paranaíba, ele foi abaixo da média, né, os meses de dezembro e janeiro realmente foram significativamente abaixo da média. Por sorte, tivemos um fevereiro e um março dentro de alguma normalidade, com afluências superiores àquelas observadas no ciclo anterior. Isso favoreceu uma certa recuperação nessas duas principais bacias que formam o Paraná e, consequentemente, são os principais atendedores da hidrovia. Segundo a constatação, o armazenamento equivalente das bacias do Rio Grande e Paranaíba está em torno de 56%, como também mostrei anteriormente, levemente acima do que a gente observou, né, no ano anterior, e com um aproximado equilíbrio, né, entre o armazenamento dessas bacias, ou seja, 58% para o Grande e 53% para o Paranaíba. Por que a gente sempre destaca esse equilíbrio? Seria algo muito ruim de se operacionalizar hidraulicamente se a gente tivesse uma disparidade de armazenamento muito grande entre essas duas bacias. Então, como felizmente a gente teve uma condição hidrológica e de operação hidráulica muito parecidas, essa disparidade não foi tão significativa nesse ciclo hidrológico. A terceira constatação, a melhoria das condições hidrológicas nessas duas bacias associada às demais condições hidroenergéticas do SIM proporcionou um armazenamento no final do período úmido, como a gente mostrou, superior aos dos 2 anos anteriores. Próximo slide, por favor. Bom, e por fim, as recomendações. Conjunturalmente, considerando as atuais condições hidroenergéticas e o cenário hidrológico previsto, como mostrado pelo Mário, são esperadas condições favoráveis para atendimento das condições mínimas de navegabilidade da hidrovia de Paraná ao longo do período seco, agora de 2020. Reunião de acompanhamento em meados do próximo período hidrológico seco. A gente pode pensar, como sempre, né, o doutor Joaquim deve sugerir, com a apresentação de estudos de evolução dessas condições hidrológicas, né? Como a gente mostrou, é um cenário que a gente utilizou. Nada impede, obviamente, que a gente encontre algo mais favorável ou algo pior. Então, é passível da gente, obviamente, fazer uma reavaliação, como a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos. E o acompanhamento da evolução dessas condições hidroenergéticas ao longo desse período seco é em função disso. E caso haja degradação dessas condições operativas previstas, obviamente a gente solicitaria uma nova reunião para acompanhamento no intervalo de tempo menor. Bom, eram essas recomendações. Caso alguém tenha alguma dúvida ou questão, estamos à disposição. Joaquim, só fazer um comentário adicional, Joaquim. Isso é importante que o Paulo colocou nas recomendações, mas só para tranquilizar os senhores, que, na verdade, esse acompanhamento a gente faz ele sistematicamente, né? Todo mês, de forma ordinária, nós levamos o acompanhamento, né, das condições hidrometeorológicas futuras para o CMSE, né? Então, nós não fazemos esse acompanhamento só para as reuniões da hidrovia, mas sim todo mês, de forma ordinária, nós monitoramos o sistema em termos de evolução de armazenamento e condições de atendimento ao sistema. Ok? Joaquim, estamos à disposição. Ok, obrigado pela rica apresentação. Ela foi bem ampla no sentido de propiciar uma visão bem abrangente do problema. Antes de eu abrir para todos, perguntas e comentários, eu vou passar a palavra para duas instituições importantes no processo.
A primeira é o DH, Departamento Hidroviário de São Paulo, e depois para o DENIT. Então, eu pedia só a paciência de vocês no sentido de passar para essas duas instituições para comentário delas, que são as instituições que, na verdade, têm uma gestão importante sobre a hidrovia. Então, eu começaria pelo Departamento Hidroviário, com a palavra Departamento Hidroviário, sabendo que o filme de 2 minutos e meio está à disposição de vocês, se vocês acharem oportuno no momento que quiserem. Olá, Joaquim. Olá a todos. Aqui é José Reis, do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Joaquim, pela deferência. Eu vou pedir para você passar o vídeo já. Vou ser breve, porque eu sei da disponibilidade, da necessidade de todos aí. O Departamento Hidroviário, ele ainda mantém o mesmo discurso da última reunião. Ainda estamos no ano de 2020, dentro do nosso cronograma. Então, o vídeo que vocês irão ver é um vídeo do governo do Estado de São Paulo que mostra um fogo, um derrocamento ali em Bitinga, numa das obras que o Departamento Hidroviário está fazendo. E com relação à Nova Vanhandava, estamos dentro do nosso cronograma e pretendemos ainda manter e dar continuidade, retomando a obra de Nova Vanhandava até o final do ano de 2020. É claro que a pandemia foi uma surpresa para todos. A gente, de repente, pode ter algum atraso em alguma entrega, mas, por enquanto, tanto com relação ao projeto que está sendo atualizado pelo IPT, pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo, quanto a nossa previsão de retomada da obra, continuamos dentro do nosso cronograma. Então, eu vou pedir, Joaquim, por favor, para que você passe esse vídeo, que é do governo do Estado de São Paulo, para o pessoal ver a nossa obra lá de Bitinga, e ele fala também sobre, mesmo dentro da pandemia, que os produtos na hidrovia Tietê-Paraná continuaram trafegando normalmente durante a pandemia. É claro que a hidrovia é um sistema fechado, né, um sistema estanque, então a pandemia, eu diria que não afetou muito o nosso sistema. Os produtos continuaram passando normalmente, as pessoas que trabalham na hidrovia com todos os cuidados necessários se mantiveram e não tivemos nenhum caso de Covid-19 e, desta forma, a hidrovia se mostrou eficiente nesse período e dando continuidade ao seu tráfego normal de embarcações. Poderia passar, por gentileza, Joaquim? Ok, nós vamos passar, vamos projetar o filme. São 2 minutos e meio, eu acredito. Só um segundinho. Você poderia só antecipar, é uma obra de quanto tempo depois de contratada? O derrocamento? Olha, Joaquim, essa obra, a previsão dela é que ela seja entregue agora em agosto. Tá? Nós tivemos esse primeiro fogo, nós já estamos com a previsão do próximo fogo para a semana que vem, e a nossa previsão é em agosto. Como eu te disse, em virtude da pandemia, pode sofrer algum atraso aí, algum pequeno atraso, mas ela continua dentro do seu cronograma, tá? Era esse que mostrou mesmo aí, tá?
Só um minuto que eles estão tentando ver como passa para todos. Só um minuto. Sem problemas, claro. Bom, outras pessoas se agregaram. Eu estou vendo o Raimundo. Raimundo, eu acho que você, Raimundo Holanda, você não se apresentou no início. Se você puder se apresentar agora, aproveitando esse momento. Ok, doutor Joaquim, muito obrigado aí pela oportunidade aí, parabenizar a Ana pelo excelente trabalho aí em manter esse grupo aí dos diversos usuários de água reunido. Isso aí, depois que aconteceu e vem acontecendo com frequência, tem dado uma maior segurança aí para as empresas de navegação, não só na Tietê-Paraná, mas como em todo o Brasil, onde nós temos rios navegáveis. Parabéns, doutor Joaquim, e aí parabéns a todos do grupo. Na região sudeste, eles tiveram que mandar muita energia, como se fala CVC, passando na região sudeste para receber energia. Há também uma melhoria das condições de trânsito para Panema. Só me dá a ordem para dar o play, tá ok? Pode dar, viu? Olá, esse é o programa Caminhos de São Paulo com notícias da Secretaria Estadual de Logística e Transportes. Uma boa notícia para São Paulo e para o Brasil. Obras na hidrovia Tietê-Paraná vão ampliar a capacidade do transporte de cargas e do abastecimento de produtos em nosso país. Imagens que impressionam, né? A explosão foi programada e aconteceu na inclusa de Bitinga. E eu te conto uma curiosidade. Foram usados quase 1.000 quilos de explosivos. Exatos 965 quilos. O canal vai ser ampliado para facilitar a passagem de embarcações. Como conta pra gente o diretor do Departamento Hidroviário de São Paulo, José Reis. As embarcações, os comboios, irão fazer menos manobras e poderão entrar mais facilmente na inclusa. Isso vai agilizar a passagem das embarcações, diminuindo os tempos de navegação e os riscos de acidentes. Outra vantagem é que diminui também a perda de produtos. Maior agilidade, menor risco de acidentes e mais segurança. Mais um passo importante para o desenvolvimento logístico e econômico de todo o país. Isso porque a hidrovia Tietê-Paraná é um corredor de exportação fundamental. Com 2.400 quilômetros de extensão no total, a hidrovia soma 800 quilômetros de rio navegável em São Paulo e ainda faz a ligação com os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. A hidrovia é tão importante que, mesmo neste momento difícil de pandemia, não parou um dia sequer e ainda aumentou o volume de cargas transportadas. No total, as embarcações carregaram mais de 740 mil toneladas de produtos, como cana-de-açúcar, milho e soja, de janeiro até os primeiros 15 dias de maio deste ano. Cada comboio que passa pela hidrovia transporta o equivalente a 200 carretas, ou seja, é o motor do comboio contra 200 motores das carretas. Uma diminuição enorme na emissão de gases poluentes. A natureza agradece. A Secretaria de Logística e Transportes tem investido cada vez mais na hidrovia. São mais de 200 milhões de reais do governo paulista em obras. E por hoje é isso, pessoal. Continue acompanhando a SLT nas redes sociais e saiba de tudo o que acontece. Até mais! Obrigado pelo... Ok. Bom... Oi, Joaquim, obrigado aí Sim. por passar o vídeo. É um vídeo que mostra aí a nossa obra de Bitinga em ação. E estamos à disposição, tá? Obrigado e parabéns. Também te dou os parabéns por essa iniciativa, por manter esse grupo tão unido aí. E vamos dar continuidade ao nosso trabalho. A obra, depois de contratada de Nova Baiandava, a programação de vocês, pelo cronograma que vocês inicialmente traçaram, qual é o tempo depois de contratada? A previsão, Joaquim, é que ela
seja entregue em 2023. Ok, obrigado. Eu passo ao DENIT ou ao Ministério da Infraestrutura para comentários agora, antes de abrir para os demais participantes. Ministério da Infraestrutura ou DENIT. Está franqueada. Se quiserem falar agora, nesse é um momento oportuno. Boa tarde, Joaquim, boa tarde a todos. Aqui é o Alexandre, do Ministério da Infraestrutura. Eu venho enfatizar a importância da hidrovia como sistema logístico do Brasil e que, através do protocolo de intenções, o Ministério vem apoiando em recursos as obras que vão melhorar o desempenho da hidrovia. E o Ministério está à disposição para poder desenvolver os melhores projetos ao longo da hidrovia do Tietê-Paraná e nas outras hidrovias do Brasil. É isso, Joaquim. Ok, obrigado. Bom, eu agora passo a palavra às pessoas que assim desejarem. Então, alguém inscrito? Riso, por favor. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, por favor. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu posso falar? Sim, você pode falar. É o seguinte, sou deputado de UBS, diretor institucional da Freloge. Eu gostaria de ter entrado no início, mas eu estava numa reunião com o senador Antônio Anastasia, com o setor aeroportuário, o setor sensível, nós estamos estudando toda a área da infraestrutura no Congresso Nacional. Eu tenho participado também de algumas reuniões sobre hidrovias, já participamos, inclusive, em Belém do Pará, numa das reuniões muito importantes lá, é muito sério o assunto que nós temos. Aqui eu represento o senador Hélito Fagundes, que é o presidente da Frente Parlamentar da Infraestrutura, e nos colocar à disposição. Já fizemos algumas reuniões e, se quiser, poderemos fazer. A nossa Freloge nós dividimos em 7 câmaras temáticas, onde nós temos uma câmara temática e cada um tem um vice-presidente, e o atual presidente de Hidrovias e Energia é o senador Eduardo Gomes, que inclusive é o líder do governo, que foi convidado numa das reuniões que nós estávamos fazendo juntos. Mas nós aqui não tenho direito de usar mais o tempo de vocês, apenas me colocar à disposição como diretor institucional da Freloge, do IBL, que a gente faz o meio de campo aí com o governo, onde temos várias reuniões com o Tarcísio. Vi aí o Alexandre Sampaio, que é também um dos expertos na área de hidrovias, nos colocar à disposição para uma próxima reunião. Esta eu não pude entrar antes, porque eu estava numa outra reunião, repito, sobre o setor aeroportuário, que também é muito sério, que é um dos setores importantes para a retomada do crescimento no país. Me colocar à disposição. E parabenizar. Obrigado. Eu só gostaria de informá-lo que, como nós gravamos a reunião, o senhor pode ter acesso ao início da reunião e não perder, tá certo? Para o senhor se contextualizar no problema. Então, essa reunião é gravada, então é possível o senhor acessá-la posteriormente e, assim, ver a parte que o senhor não pôde participar. Eu volto a falar que só tinha o Riso que está inscrito. E Riso, se você puder falar agora. Bom dia a todos. Mais uma vez, Joaquim, venho agradecer você e a todos os participantes dessa reunião tão importante para a hidrovia Tietê-Paraná. Hoje estamos navegando com um calado total que podemos navegar aí. Temos uma safra de milho pela frente aí muito rica, uma safra que está sendo muito boa. E vamos trabalhar aí até dezembro, aí, se Deus quiser, com esse calado muito bom para nós. Reforçando um pouquinho que o nosso diretor do IH falou para nós hoje aí, sobre o Covid-19, nós estamos com a felicidade, Joaquim, de nenhum dos tripulantes da hidrovia de Paraná que contaminou por hora. Não teve nenhuma contaminação. A gente está sendo muito agraciado com isso, né? E também essa obra de Bitinga,
é uma obra que vai nos ajudar muito a manobra ali na entrada e saída dessa inclusa de Bitinga, onde é uma manobra muito arriscada até então. E com essa abertura do canal ali, vai ficar muito mais fácil para os nossos comandantes poder trabalhar. Tá? E também sobre a Vanhandava, que é uma obra que é esperada por todos nós, eu vejo o empenho que o Reis vem tendo em cima disso aí, a FENAVEG vem ajudando muito nós também, em cima desse trabalho aí, né? E a gente esperamos que, se Deus quiser e permitir, que esse ano começamos essa obra novamente aí, Reis. Agradeço muito também a sua ajuda pela Hidrovia Tietê Paraná. E por último, Joaquim, uma boa notícia para nós, a eclusa de Três Irmãos e a eclusa de Jupiá está sendo liberada, Três Irmãos já foi liberada e Jupiá agora dia 10. Então voltamos a liberar o tramo sul da hidrovia, que há mais de anos estava parada, tá? Então essa é uma boa notícia para a Hidrovia Tietê Paraná também, Joaquim. Muito obrigado a todos aí. Ok, muito obrigado. Joaquim, é uma boa notícia, realmente. Fazer uma pergunta? Sim, professor, se o senhor quiser falar agora. Posso pode falar? Professor. Sim, professor Joaquim Riva. Bom, o que eu queria falar basicamente, Joaquim, é aquilo que nós já conversamos há um bom tempo, desde o ano de 2014, 2015, a viabilização do canal. O canal começou, parou, por falhas até que no Brasil nós consideramos normais, e agora ele precisa ter sequência. Eu, de minha parte, Riva, andei fazendo alguns cálculos rápidos e eu vi que o canal deverá ter um preço de 400 milhões, entre 350 a 400 milhões. E a minha pergunta é, será que o Ministério dos Transportes vai ter a verba para realizar esse canal em 3 anos, ou 2 anos? É um ponto de interrogação. Uma outra coisa que eu já vi, e foi uma pergunta que eu fiz há alguns dias atrás para um técnico da NEL. Eu disse para ele da possibilidade do setor elétrico vir a colaborar com verbas para a construção desse canal. Porque eu também, alguns cálculos que eu fiz, que a geração, entre aspas, perdida entre 325,4 e 323, o custo, o valor dessa geração perdida, entre aspas, ela pagaria com extrema folga o custo do canal. Quer dizer, se a eletricidade fizesse esse canal de uma forma rápida, ele iria ter muito mais ganho sobre ele. Seria uma relação de benefício-custo altamente positiva. E o que... Última coisa, o que também eu noto, que a cota 325,4, alguns anos, tem sido mantida por meio, basicamente, da retirada de água de Cofurnas. Quer dizer, isso é vantagem? Então, são essas 3 aí questões que eu faço. Agradeço a vocês a oportunidade e me desculpem pelas perguntas que eu sempre considero chatas, mas eu acho que vocês estão fazendo realmente um trabalho bastante positivo. Obrigado, Joaquim. Obrigado, professor. Bom, alguém mais? Eu vou responder, mas eu vou responder e passar as perguntas para as pessoas. Mas alguém mais gostaria de, nesse momento, comentar alguma coisa? Bom. Joaquim? Sim. É José Reis, do DH? Sim, você pode começar por você. Não, é só
mais ou menos que respondendo ao Riva, porque se há alguma dúvida com relação às verbas, né, necessárias, principalmente com relação à Ibitinga Nova Goiandava, queria te informar que o Departamento Hidroviário ele tem um termo de compromisso com o governo federal, com o DENIT, que está sendo cumprido e já está acordado. Então, há verba federal para a execução da obra, tá? Isso é líquido e certo. Inclusive, a parceria com o DENIT é sensacional. A gente conversa constantemente, inclusive agora com o novo superintendente, o superintendente Sérgio, Coronel Sérgio, e temos tido ótima relação com relação a respeito disso. Só tranquilizando o Riva, as verbas para as obras de Ibitinga, no momento, e de Nova Goiandava estão garantidas por esse termo de compromisso, ok? Muito obrigado. Eu pergunto ao Sérgio. Sérgio, se você quiser algum momento também comentários, está aberto para você também, tá? Sérgio Henrique, do DENIT. Tá, agora, bom dia a todos aí, obrigado. Eu estou chegando agora, estou aterrissando na superintendência do DENIT na parte aquaviária. Eu tenho tratado alguns assuntos já com o Reis, mas ainda não tenho ainda o conhecimento profundo para falar sobre os convênios, então eu vou me reservar agora, nesse momento, aí, mais escutar do que falar. Ok, não, é importante só... A partir da próxima semana, acho que eu já vou estar mais aprofundado no assunto, acho que na próxima reunião eu vou ter uma participação mais efetiva. Ok, não, é só para você se contextualizar, quer dizer, essas reuniões são feitas e nessas reuniões nós temos uma parte de abertura para perguntas e comentários. Até só mais para apresentar você o restante. Eu sei que você não precisa de apresentação, mas agora as pessoas já lhe conhecem, pelo menos visualmente, tá certo? Então, depois vão lhe conhecer pessoalmente, tá certo? Bom, alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Bom, eu pergunto, eu não sei se a ANEEL gostaria de comentar essa primeira parte da pergunta do professor Riva, no quanto ao setor elétrico assumir uma parte significativa dos custos. ANEEL, se vocês pudessem comentar como é feita isso e se seria possível. Matheus? Bom, Joaquim, eu vou falar um pouquinho, mas acho que já colocando aqui, primeiro que a questão do orçamento já foi esclarecida aí, que já está endereçada lá dentro, né, do Ministério da Infraestrutura e do Departamento Hidroviário, DENIT, né? Mas o setor elétrico, para fazer esse tipo de serviço, seria alguma coisa que seria ter que ser feito em termos de encargo de serviço sistema. E aí essa rubrica, para essa atividade especificamente, ela não se enquadra dentro da legislação da forma como está concebida atualmente, né? Então, a solução que foi encontrada para resolver esse problema foi via Ministério de Infraestrutura, DENIT e Departamento Hidroviário, por não ser uma obra especificamente de geração de energia, né? Então, acho que é dentro desse contexto, hoje, dentro da legislação conforme ela é concebida, a gente não teria espaço para poder incorporar esse tipo de gasto dentro do arcabouço legal. Ok, muito obrigado pelo esclarecimento. Bom, alguém mais gostaria de comentar? Veja só, nós temos reuniões periódicas, né? A nossa reunião próxima, nós vamos, e eu queria que vocês já anotassem essa data, 30 de setembro, tá certo? 30 de setembro é a data que nós temos como data de referência para a nossa próxima reunião. É uma reunião de meio termo, vamos dizer assim. Então, onde já se tem uma boa perspectiva do que vai acontecer nos meses de outubro, novembro e até mesmo dezembro, tá? Então, essa data é 30 de setembro, nossa próxima reunião. Nada impede que, acontecendo um fato extraordinário, nós possamos nos reunir, tá certo? Isso convocado por qualquer um de vocês, a Agência Nacional mobiliza e faz essa convocação, tá certo? Bom,
Então, professor, duas coisas ficaram ditas para o senhor. A primeira, que o orçamento dentro da programação, o Ministério da Infraestrutura, junto com o Departamento Hidroviário, acham que está equacionado. A segunda parte, o setor elétrico coloca que, pelos aspectos legais de encargo do sistema, ele não conseguiria colocar recursos nessa obra pela legislação em vigor, certo? E o terceiro, tá certo, é a utilização dos reservatórios. A utilização dos reservatórios, o setor elétrico pode falar, a ONS, e eu digo para vocês que há uma preocupação crescente por parte das pessoas que convivem nos reservatórios, principalmente na questão de Furnas. Temos hoje representantes de Furnas nessa reunião, exatamente pela importância dessa obra para possibilitar uma melhoria, tá certo, no armazenamento de Furnas, tá certo? Eu fiz umas contas rápidas e, na minha visão, que não foi ainda contestada, representa pelo menos uns 8% de possibilidade de melhoria no reservatório de Furnas, tá certo? Bom, mas eu coloco para o ONS agora essa parte de compatibilização de todos os reservatórios e todos os sistemas no sentido de minimizar o impacto em Furnas. Vinícius. Joaquim, você fala em relação a essa obra do derrocamento, né? Até o derrocamento acontecer, a operação do sistema ela fica um pouco limitada, um pouco mais limitada, né? E que como vocês estão operando para que o sistema ele não sobrecarregue Furnas, né? Isso é importante. O que nós observamos é que com uma condição hidrológica crítica, como a que a gente vivenciou nos anos de 14, 15, depois ainda em 17, 18, todos os recursos de armazenamento são muito importantes para o atendimento, para assegurar o atendimento eletroenergético do SIM, e na medida que esse volume que existe entre essa cota mínima que é a 323 e a cota associada a essa obra, né, que pode ser flexibilizada com essa obra, tem um volume adicional que é importante e que termina fazendo com que seja explorado volumes dos demais reservatórios do sistema. Numa condição de normalidade, a gente não percebe isso, mas esse ano, por exemplo, o ONS apresentou aqui expectativa, o que aconteceu durante o período chuvoso, qual a expectativa durante o período seco. Tudo indica que a gente vai ter uma condição de atender essa restrição da hidrovia sem muitos problemas. Mas nós estamos utilizando os estoques do reservatório. O Joaquim colocou aí uma discussão que tem acontecido com Furnas. Há um pleito dos usuários da região do entorno do Lago de Furnas, que o lago seja utilizado menos utilizado o seu estoque. Isso é uma questão que está em discussão ainda, mas o volume de Ilha Solteira, de alguma forma, impacta isso também. Não é uma troca de um volume por outro, porque, na verdade, o sistema tem diversos reservatórios, mas é mais um conflito que a gente enxerga nesse uso. E ele se torna sempre mais grave com uma condição hidrológica desfavorável, como a gente vivenciou nessa última década. A maior parte dos anos nós tivemos uma condição hidrológica muito desfavorável. Então, nós vemos essa situação dessa obra com muita atenção, temos acompanhado, temos, através dos agentes que estão ali na região, né, especificamente Três Irmãos, o pessoal da Tijuá está aí hoje, eles sempre nos atualizam em relação a essa evolução e a gente se atualiza também nessa reunião aqui. Então, nós nos colocamos aí como bastante interessados que essa obra evolua no sentido de... não é que vai resolver os conflitos que nós temos com o uso de reservatórios em torno do SIM,
mas vai, de alguma forma, aliviar a pressão que existe em relação ao uso dos reservatórios para atendimento eletroenergético. Não sei se o Mário Dyer quer complementar com a visão aí do planejamento do ONS. Não, Vinícius, você comentou, acho que você comentou tudo praticamente, né? É só lembrar, né, aos senhores que, de fato, né, quando nós fizemos a prospecção até novembro, nós estamos levando em consideração o uso de todos os reservatórios e todas as restrições, né, de natureza hidráulica existente em cada reservatório, em cada bacia, né? Então, aquela prospecção, como você comentou, Vinícius, como eu apresentei lá também, ela mostra, né, que na pior situação hidrológica, que é aquele período que a gente escolheu, o ano de 2016, quer dizer, essa é uma fase de muitas incertezas, né? Na pior situação, pior cenário que a gente escolheu, a gente consegue, né, atender a questão da hidrovia, né, mas usando, né, os reservatórios, né, todos os reservatórios, considerando todas as restrições, né? Então, isso, e as interligações também, né? Por isso que eu mostrei aquele mapinha, né, do Brasil, mostrando lá as regiões geográficas, né, as grandes interligações, né, contando com todos os recursos, né? E a preocupação que a gente tem, o setor elétrico tem, em acompanhar isso, né, passo a passo e sempre, mensalmente, fazendo uma reunião no CMSE, né, para eventuais ações, né, que sejam necessárias para garantir as restrições no sistema e o atendimento ao mercado, né? Ok, eu acho que está suficientemente explicado. Bom, alguém mais gostaria, porque nós estamos partindo para quase que o encerramento da nossa reunião. Reunião boa é aquela que dura só o tempo necessário, quer dizer, então, esse é uma coisa importante, não ficar rendendo. Então, nós vimos que a condição de atendimento para a navegação, a previsão está adequada, tá certo? No sentido de que até novembro, todas as projeções mostram a manutenção do nível, né, de mínimo, tá certo? Ouvimos sobre a parte da hidrovia, as ações na obra, quer dizer, que não estão ainda em execução, mas que estão em fase final de elaboração do projeto pelo IPT. Vimos também a questão dos recursos e vimos que a hidrovia está operando dentro da normalidade, tá certo? Esse é um ponto importante. Recebemos a informação de que o tramo de Itaipu estaria sendo liberado, isso é também uma coisa importante, né, o tramo sul. Então, eu acho que tudo isso se soma nesse acompanhamento que é feito nessa sala de monitoramento e acompanhamento da hidrovia, tá certo? Claro, vocês ouviram, podiam ter acontecido outras coisas, vocês viram que outros países tiveram dificuldade no escoamento da produção, em função da seca que foi severa, principalmente na região do Paraná, do Paraná, que pegou o Iguaçu, que pegou o Rio Paraná no tramo argentino, no tramo. Então, vocês acompanharam toda a operação que foi feita sem prejudicar em nada a parte brasileira. Bom, então, dito isso, eu só queria agradecer e convidar vocês para a reunião no dia 30 de setembro. E dizer ao doutor Raimundo que nós estamos atentos à questão da hidrovia do Madeira. A hidrovia do Madeira, que é uma outra hidrovia importante do Brasil, está com níveis muito baixos. E nós estamos acompanhando e achamos que vamos ter que instalar uma sala de acompanhamento do Madeira, só para vocês terem uma ideia, por conta dos níveis baixos que estão nessa época do ano na região do Madeira. Ok? Então, que todos se cuidem, até 30 de setembro. Obrigado, Joaquim.